E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem e hoje eu lhes trago uma partida fantástica de ataque do Magnus Carlsen, na qual ele força checkmate em 8 lances sem a dama no tabuleiro. E depois de jogar o sacrifício brilhante que leva esse ataque brutal, o Magnus olha pra câmera e diz: brilhante, eu sou um gênio. Então, sem mais delongas, vamos a esse fantástico ataque do Magnus Carlsen, que começa com um peão em D4 e peão em D5 por parte do adversário do Magnus, um mestre internacional do Uzbequistão chamado Suyarov. Sinta-se à vontade para pronunciar o primeiro nome dele. Eu vou chamá-lo pelo sobrenome, mas é Mukamadzokid Suyarov. Enfim, vamos lá. O Magnus joga o sistema London, que é assim um tanto quanto chato, mas ainda assim tem algum potencial de ataque. O Magnus gosta de jogar isso de vez em quando. Tem cavalinho F6 e E3. Então, como toda London, o Magnus vai jogar C3, cavalo D2, bispo D3, cavalo F3, roque curto e afins. E as pretas vão fazer o melhor que dá pra fazer pra tentar de alguma maneira punir o sisteminha de desenvolvimento. Normalmente se joga C5 direto aqui, mas o Suyarov prefere jogar peão E6, não ligando com o bispo que vai ficar preso por dentro da cadeia de peões, mas preparando o C5 defendendo o lance, né? Vem C3 do Magnus montando aqui a bela pirâmide de peões tradicional da London e C5. E para você que não está familiarizado com como se joga contra o sistema London, na verdade o jogador de pretas está dando uma bela aula de como você vai desenvolver para deixar as brancas o mais desconfortáveis que for possível. Porque quando as brancas tiram o bispo da cadeia de peões e jogam E3 impedindo que o bispo retorne, o ponto de B2 se torna um ponto de pressão que o jogador de pretas pode jogar para alvejar. E normalmente essa vinda da dama para a casa de B6 é extremamente tradicional para as pretas desenvolverem com o tempo e gerar ali um ponto de pressão de longo prazo, né? E esse peão em C5, se você captura, você ajuda as pretas a desenvolver. E se o C5 é jogado sem preparação como aqui, como um gambito, não é um peão que você consegue manter caso você capture, né? Se ele joga o E6 aqui agora, você jogar um peão em B4, você está arruinando completamente a sua estrutura de peões na ala da dama para tentar manter esse peão. E você nem vai conseguir manter o peão por conta de ideias como A5. No longo prazo, o peão vai cair e você fica com a estrutura completamente arruinada aqui. Então, essa ideia das pretas é muito legal. O Magnus segue desenvolvendo com o cavalo em D2. As pretas jogam o cavalo C6, desenvolvendo aqui o cavalo depois de ter pego espaço na ala da dama com C5. E o Magnus decide que ao invés do bispo D3, que é bastante tradicional da London, ele vai tentar tirar o adversário de preparação e vai tentar, na verdade, jogar para algo um pouco mais agressivo, com o bispo B5 cravando o cavalo. No entanto, a ideia do Suyarov era dama B6 de qualquer forma, e esse lance já crava o bispo ao peão da casa de B2, e a ideia aqui para as brancas é você vai ter que em algum momento capturar esse cavalo, querendo ou não. As brancas tentam adiar esse fato inevitável com o peão em A4, mas depois do A6, agora você de fato tem que capturar o cavalo, ou você vai acabar perdendo ali o peão de B2, né? Não dá tempo de jogar bispo em D3. Em muitas circunstâncias, dama por B2 seria um erro, porque o peão costuma ser envenenado. Aqui não haveria problema algum para o jogador de pretas capturá-lo. Por consequência, o Magnus é forçado a tomar o cavalo. As pretas tomam de peão para manter a pressão no peão de B2. E o Magnus se vê forçado a jogar dama B3, enfim, ofertando uma troca de damas para aliviar a pressão em cima do peão. No entanto, o Suyarov joga muito bem. Ele joga dama toma dama, vem cavalo toma por parte do Magnus, seguido por C4. E dessa maneira, quando o cavalo sai, o peão de B2 se torna um peão atrasado, veja bem. O jogador de pretas atrasou o peão de B e agora vai jogar para ameaçá-lo. As pretas querem se livrar desse bispo com ideias como cavalo em H5 para poder jogar torre B8 e gerar pressão em cima do peão, pressão de longo prazo aqui, te forçar a passivar a sua posição jogando lances como torre B1, de alguma maneira, para você poder tentar segurar o peão, ao mesmo tempo que isso vai enfraquecer os outros peões aqui na ala da dama. Então, pretas, na verdade, estão dando uma bela aula de como se joga esse tipo de posição, e a ideia correta aqui para as pretas é muito difícil. Tinha que jogar torre A7 para poder jogar torre B7, né? É uma ideia muito difícil de encontrar. As pretas jogam cavalo em H5, tentando se livrar do bispo, que é muito mais natural, mas aqui o Magnus imediatamente diz: ah, tudo bem, mas agora você está sendo ganancioso demais. Eu vou jogar bispo C7, ainda mantendo a defesa da casa de B8, e você pode ter complicações táticas de longo prazo, tendo em vista que esse cavalo está muito mal posicionado. Olha que interessante a visão posicional do Magnus. Ele vê que o cavalo em H5 é um lance que taticamente pode ser explorado no futuro
E de fato vai ser um tema tático, só que daqui a muitos lances, mas ele já vê de cara que esse lance pode ser problemático. O adversário joga rei D7, e aqui ele abre mão completamente da vantagem dele, porque ao jogar rei na casa de D7, ele abre mão do roque. Esse rei fica numa casa, na verdade, que está susceptível a potenciais cheques de cavalo, por exemplo, na casa de E5, e é uma ideia mais ou menos simplista de você tentar muito tirar o bispo daqui para você poder tomar e jogar a torre na casa de B8, mas esse lance mais atrapalha do que ajuda, porque o rei fica na frente do bispo, enfim. E o Magnus deveria jogar bispo em A5, tirando o bispo daqui, mas ele acaba jogando bispo em B6. E agora, as pretas jogam peão A5 tentando prender o bispo, né? A ideia é jogar a torre em A6, forçar bispo C5, onde ele vai poder ser capturado, o que piora bastante a estrutura de peões do jogador de brancas, né? E posicionalmente esse tipo de ideia deixaria as pretas muito melhores. A única razão pela qual as pretas não estão muito melhores é porque o jogador de pretos cometeu alguns erros de posicionamento de peça que deixa tudo muito estranho e susceptível a táticas, né? O cavalo tá no canto, o rei tá em D7 e basicamente isso daqui não se sustenta por muito tempo, né? O Magnus joga cavalo em F3, vem o torre em A6 com tempo no bispo, mas o Magnus joga o intermediário cavalo cheque, e aí você vê porque rei D7 talvez não tenha sido a manobra mais espetacular possível, porque imediatamente o rei tem que voltar para E8, você perdeu tempo, o jogador de brancas ganhou tempo com esse lance que ele gostaria de jogar de qualquer forma, e você ainda perdeu o direito de roque. Mas beleza, vem bispo C5, o bispo toma, peão toma, o jogador de pretas conseguiu de fato dobrar os peões do jogador de brancas, que tem bastante atividade pelos peões dobrados, e estão prontas para em qualquer momento jogar B3 e se livrar da sua fraqueza de longo prazo. Mas aqui, o Suiarov acaba cometendo uma gafe. Ele joga peão em F6 e é nesse momento que eu quero que você pause o vídeo. Eu quero que você veja se você é capaz de encontrar o lance absolutamente brilhante que dá vantagem ao Magnus Carlsen. Mas ainda não é o ataque que fez o Magnus virar e falar: ah, eu sou brilhante, eu sou um gênio, né? Não foi por conta desse lance, mas é um lance que o Magnus cantou há muito tempo. O F6 tira a casa de retorno do cavalo, ou seja, esse cavalo está completamente preso se as brancas jogarem peão em G4. Mas se você jogar peão em G4, nós estamos apenas trocando cavalo por cavalo. Aqui você pode jogar um lance que a gente chama de sacrifício desesperado, que é cavalo por C4. A ideia é, como o cavalo já cairia de qualquer forma, você joga esse lance, maravilhoso por sinal, para que ele caia pelo menos tomando um peão. E esse lance é muito potente porque se o adversário recusar e, por exemplo, gerar uma casa para o cavalo voltar, vamos imaginar que ele jogue G5, né? E agora o G4 seria respondido com o cavalo G7, você pode tranquilamente remanejar o cavalo ou para D6 ou para B6, né, com tranquilidade, e você ainda ganhou o seu peão. Na partida, o adversário captura o cavalo, vem o G4 e o Magnus ganha um peão nessa sequência. Aqui, E5 por parte das pretas, para poder defender o peão de C4, né? Ele poderia seguir de duas maneiras. Ou ele joga G6 para quando você tomar o cavalo ele tomar o peão de volta, mas aí cai o peão de C. Ou ele joga E5, né? E aí, depois de você tomar o cavalo, ele pode defender o peão de C, que é o que temos na partida. Então agora, o Magnus tem a coluna G aberta para trabalhar e um peão a mais nesse final. O Magnus joga torre G1, vem rei em F7 por parte do adversário, cavalinho E4 preparando-se para entrar em D6 e torre B8, o oponente, é claro, vai mirar o ponto fraco que ele estava tentando explorar desde o início da partida. O Magnus prontamente defende com o roque grande e torre em A7. Agora as pretas encontram a ideia para poder jogar o torre D7. Mas o Magnus tem aqui os seus pontos de entrada, então ele joga torre na casa de D6. O Magnus está tentando bastante fazer funcionar o sacrifício de bispo, ele está tentando fazer essas ideias funcionarem, mas o adversário calmamente ameaça o peão da casa de B2. E aqui, nessa posição, o Magnus começa a montar, de alguma maneira, a rede de checkmate. Ele não quer ter que voltar a torre para D2, então ele vai tentar montar a infiltração dele da maneira que der, pela coluna G. H6 é o lance do Magnus, e agora se, obviamente, torre por B2, né, as brancas vão seguir com torre por G7. E depois de, por exemplo, rei na casa de F8, a gente tem uma série de lances potenciais aqui para jogar. Por exemplo, torre D8 é uma das maneiras de forçar uma troca de torres aqui, né? Se você joga a torre D8, você força o adversário a tomar ao ponto que você pode tomar em B2,
e você vai para um final com mais material e com torre infiltrada, por exemplo, né? Você poderia, enfim, tranquilamente também cobrir torre cheque com cavalo D2, o bispo do adversário tá caindo, você ainda tem aquela ideia do torre D8, então torre por B2 não é possível por parte do Sujarov, tem que jogar aqui um lance com o peão de G, e ele opta entre G6 e G5 por peão na casa de G5. Aí agora o Magnus de fato tem que defender o peão de B, ele volta a torre, vem rei G6 por parte do adversário, e o Magnus vai, é claro, tentar abrir esse rei a todo custo. Peão em F4, utilizando-se da cravada pela coluna G para ameaçar o rei do adversário. Peão toma, e bispo D5 toca o cavalo vai para D6 com tempo na torre, torre em E7, e normalmente é muito difícil de você ver um ataque muito brutal, assim, de sequências longas de checkmate, lances extremamente forçados, caso não tenhamos damas no tabuleiro. Mas nesse caso, olha que perfeição, né? O cavalo do Magnus está cortando completamente o escape do rei do adversário. O peão de G está cravado. O adversário não tem também a casa de G7. Então, o oponente nunca pode tomar o peão sem que cavalo cheque ganhe a torre. Ou seja, o rei do oponente do Magnus está praticamente cortado de qualquer casa. Ele está praticamente numa rede de checkmate. Então, o Magnus joga peão em H4 e o oponente nessa posição quase não tem lance para jogar, certo? Peão em H4 aqui por parte do Magnus é um lance brutal, com a ameaça de peão toma e torre toma, por exemplo. Mas o oponente joga peão em G4. E agora as brancas jogam e possuem mate forçado em 8 lances, né? Se encontrarem a sequência correta. Pause o vídeo e veja se você é capaz de, enfim, resolver esse exercício tático maravilhoso. É mate forçado em 8, mas só é mate em 8 também se o jogador de pretas jogar lances absurdos para tentar atrasar o mate. Tipo lances como torre em 1 entregando torre, né? Torre por B2 entregando torre. Na prática, se ele não entregar tudo, não fizer todos os lances no poder dele para atrasar, é uma sequência de mate um pouco mais rápida. Pausa o vídeo, veja se você é capaz de resolver esse exercício e depois venha ver se você encontrou. Pausou! Eu espero que você tenha sido capaz de ver H5 do Magnus Pro. Esse lance é maravilhoso. E o Magnus imediatamente calcula e diz: Brilliant! I'm a genius, né? Oh, look at H5. Those ideas are good. I'm a genius. Look at this. Brilliant. Brilliant. Que se rei por H6 vai vir cavalo F5, forçando o adversário, né, que está cortado completamente, a capturar o peão. E agora cavalo E7 corta o retorno do adversário por G6 e torre em H2 é mate. Não importa o que o adversário faça. Cara, é muito, muito bonita essa linha, né? E aí, como eu falei, ele pode atrasar de uma maneira ou de outra, né? Ele poderia atrasar essa brincadeira jogando lances como colocar o bispo no meio do caminho, né? Se ele jogar rei H6, você tem torre por G4 primeiro e depois o torre em H2 ainda é mate também, né? Se ele tentar escapar. O Magnus vê isso em questão de instantes. E o que acontece se você toma em H5? Aí é muito mais rápido porque foi o que aconteceu na partida. Rei por H5, torre cheque, rei G6 e torre por G4, cheque mate. Absolutamente brutal, porque o cavalo corta o escape do rei. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham curtido essa lindíssima conversão aqui do Magnus. Se sim, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Para você que viu até o final, você é um guerreiro. Você, meu amigo, caso queira apoiar o canal, tem uma lojinha de material enxadrístico de altíssima qualidade com tabuleiros de xadrez, né? Nós temos livros de xadrez, como por exemplo a série dos meus grandes predecessores do Kasparov, que é excelente para você aí que é um jogador intermediário, tá querendo chegar nos 2000 de rate. Nós temos o meu sistema do Ninzovic, que é uma série de livros aí com o meu sistema e a prática do meu sistema, que é maravilhoso para você que é iniciante ainda, tá querendo alcançar os 1000, 1200, 1300 pontos de rating, tá? Esses livros vão conter muito mais informação do que qualquer vídeo do YouTube jamais seria capaz de passar para você em 10, 15, 20 minutos, tudo bem? Caso você tenha interesse, os produtos devem estar aparecendo aí na tela, no canto inferior esquerdo. Se não estiver aparecendo para você, talvez você esteja com o bloqueador de anúncios ligado, aí basta você desligar ou acessar pelo celular. É isso, caso você tenha interesse, né? Dá uma olhada. Muitíssimo obrigado pela sua atenção. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.